O assunto de hoje no canal Design Team vai ser sobre um tema que eu acho que é importantíssimo a gente também trazer à tona aqui no canal. E não tem como, já deu, a gente deixar de falar sobre ética. Bem, ética, olha aí. Um assunto importantíssimo e um assunto que a gente tem que discutir. Ética no design. Coisa que a gente não está falando o suficiente, está surgindo discussões, eu acho que tem pessoas e profissionais que sempre trazem à tona esse assunto, é bem interessante, é importante, é fundamental, é essencial para a nossa disciplina, para a nossa profissão. Muitas pessoas confundem ética com leis. Tá, são coisas diferentes, apesar de que as leis, muitas das leis, têm como base a ética. A ética, ela é muito vasta, ela é enorme e ela pode ser aplicada a muita coisa. E principalmente no âmbito profissional, que é do qual a gente vai tratar aqui no canal Design Team. A gente vai falar sobre ética profissional, a ética de design. A ética profissional, ela traz como os profissionais devem se comportar dentro das suas profissões, como eles devem se envolver, entregar, fazer, se comportar, com o seu compromisso. A ética profissional, ela tem uma relação com um compromisso profissional relacionado ao ser humano. A ética, ela não se resume à moral, apesar de estarem relacionados ética e moral, mas não se resume só a isso. A ética é muito mais do que isso. Mas discutimos, principalmente quando falamos da área profissional, sobre moral e ética. Aí relacionamos sim isso. Mas a ética, como eu já falei no começo do vídeo, ela é muito maior do que isso. Podemos falar que ética está relacionado a princípios. Princípios que são valores também relacionados à conduta. Nessa conduta é o que traz um equilíbrio moral. Olha só, a relação entre moral e ética. E dentro do âmbito profissional é o que se espera de profissionais, que eles tenham valores, princípios, uma conduta em cima daquilo que eles precisam entregar para a sociedade, para o indivíduo, para o ser humano. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso se encaixa exatamente no que o design hoje está discutindo. Nós entregamos valor, nós entregamos coisas para os seres humanos, que nós vamos ver aqui no vídeo, sabe? Elementos que hoje estão totalmente conectados ao dia a dia, à vida do ser humano. E estamos seguindo princípios e condutas que possuem valores morais e éticos em cima disso? Será? Será que estamos trabalhando bem em cima disso? Será que olhamos para a ética quando nós desenvolvemos aplicativos, websites, produtos digitais como um todo? Essa é a questão. Não dá mais para a gente deixar de falar sobre ética. Não tem como. Designers estão cada vez mais se inserindo, se envolvendo, modificando e interferindo na vida dos seres humanos. O André Gurgel, meu parceirão, meu amigo do UX Lab, até fez um vídeo relacionado à ética e ao design. Ele trouxe lá questões do Dark Patterns, ele falou sobre métricas, ele trouxe uma visão bem assim generalista sobre as questões de ética e design. Um conteúdo muito bom, vai estar o link aqui embaixo para você assistir ao vídeo dele. E que, querendo ou não, eu extraio daquele vídeo elementos para que a gente possa discutir e aprofundar mais no assunto sobre ética e design. Precisamos ampliar esse escopo da discussão de ética na nossa profissão, na nossa disciplina. O Fabrício Zillig, que inclusive escreveu um artigo no UX Collective BR do Fabrício Teixeira, é um artigo bem legal, e ele fala exatamente isso. Não dá mais para a gente não falar sobre ética, porque o envolvimento de design e a profundidade de atuação da qual estamos tendo na vida das pessoas nos obriga a olhar para a ética e tentar ver se estamos sendo éticos naquilo que estamos fazendo. E ele fala que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, goste você ou não. E isso é bem interessante porque se conecta com uma outra frase que eu ouvi do Alan Cooper no ISA Santiago, que aconteceu alguns anos atrás. E ele traz essa abordagem sobre projetos, sobre nossas responsabilidades, e ele fala: talvez você
e eu não sejamos culpados por projetos antiéticos, por exemplo, mas nós somos responsáveis por isso. No mesmo artigo do Fabrício Zilli, ele coloca uma pulga atrás da orelha, e é interessante porque ele fala mais ou menos isso, que não tem como nós colocarmos a ética do design, discutirmos a ética do design criando regrinhas, sabe? Colocando os 10 mandamentos ali da ética do design. Não dá para ser só isso, tá? Não é que está errado fazermos isso. Precisamos. Talvez seja um pontapé inicial. Mas não dá para ser só isso. Vivemos dilemas constantes e tão diferentes no nosso dia a dia de design que discutir ética em design tem que ser um escopo muito maior do que isso. É uma conversa que envolve uma comunidade e uma discussão muito mais profunda do que simplesmente uma cartilha para que a gente possa ver se estamos sendo éticos ou não. A área de design, a área de experiência do usuário, de interface, a relação de humano e interface, computador, inteligência artificial, tantos itens, estão se transformando constantemente. Acompanhar isso com regras fechadas, na verdade, pode deixar com que a discussão de ética se torne supérflua, banal nesse caso. Por isso que eu digo que precisamos aprofundar essa conversa. Precisamos, como esse vídeo, que é a minha proposta aqui no canal Design Team, ser mais incisivo em relação a essa discussão. Esse vídeo não é para uma reflexão. Esse vídeo aqui no canal Design Team é para uma discussão. Eu quero levantar uma discussão realmente mais pesada sobre esse tipo de assunto. O Andrei, no vídeo dele, ele ainda toca sobre o design centrado no ser humano, coisa que nós vamos falar também, e que eu acho que também é importantíssimo a gente olhar que, olha como a relação da ética está conectada à empatia. E olha como nós, eu já falei disso num vídeo aqui no canal Design Team, banalizamos a empatia. Sim, a gente banalizou a empatia. A gente vai banalizar a ética também? Não podemos. Não, de jeito nenhum. Precisamos não só discutir a empatia da forma correta, como também precisamos discutir a ética da forma correta. Isso é um compromisso meu aqui do canal Design Team, mas isso deve ser também um compromisso seu como profissional. Não importando o tamanho da empresa que você está e em que lugar desse Brasil. Todos nós buscamos pela felicidade de alguma forma. As empresas buscam a sua própria felicidade. A forma de se manter, de existir, de ganhar lucro é uma busca por uma felicidade, seja distorcida ou não, mas é uma felicidade. Eu busco ser feliz, você busca ser feliz. Tá aí, todos nós queremos buscar a felicidade. Mas a felicidade deve ser buscada com prudência, que essa é a relação da ética. E buscar a felicidade com prudência, no nosso caso de designers, é desenvolver projetos, pensar em produtos, resolver problemas usando a empatia. Dessa forma, conseguimos ter a prudência necessária para entregar aquilo que pode ser ético. Além dos itens que podemos discutir, como as métricas, os dark patterns, a forma como se retém, como se converte, a forma como prende o usuário naquele produto digital, estar dentro desse bate-papo, dessa discussão, é muito mais do que isso, tá? É muito maior. A ética, ela abrange isso também, mas a ética no design é muito maior do que somente esses itens. Por isso vem a questão dos dilemas, por isso vem a questão que pequenas regras, mandamentos não são o suficiente para essa discussão. Tem a frase, design é a humanização dos negócios. Olha aí, essa frase eu acho ela tão linda, eu acho ela maravilhosa, ela fala tanto para nós. E esse é o ponto. Somos justamente a parte que é a responsável em representar o ser humano quando a gente fala de tecnologia e negócios. Quebramos, impedimos, evitamos, fugimos, negamos a entrada de forma errada, da forma invasiva, da forma, perversa de negócios e tecnologia em simplesmente pensar que o ser humano é um número. Não, nós somos responsáveis pela humanização de tudo isso. Por isso que é importante estarmos dentro das empresas. A Kim Godwin, no ILA, inclusive, do Rio de Janeiro, ela traz uma frase que eu também acho sensacional, que ela fala que design centrado em métricas não é design centrado no usuário
Nunca. Não tem como. Não é uma relação funcional, não é uma relação que dá para coexistir. São coisas separadas. Você tem que... Tudo bem, você tem que olhar para métricas. Métricas são importantes, mas métricas que possam ajudar a entender o design centrado no ser humano. É uma relação onde o ser humano está em primeiro lugar e depois vem as métricas como um ato de complementação da decisão de negócios. Mike Monteiro, eu não poderia deixar de falar de Mike Monteiro, autor do Design Ethics e do Ruined by Design e de vários outros livros e artigos que, se você procurar na internet, é um cara que bate com força em relação a esses itens do nosso posicionamento ético. E ele fala que nós, designers, no dia a dia, na nossa loucura com foco em entregas, acabamos esquecendo de algumas coisas que são fundamentais e essenciais e acabamos trabalhando de graça e sem pensar na valorização do ser humano e do que é ético no dia a dia. Mike Monteiro fala: perdemos as diretrizes éticas do nosso trabalho, do que nós entregamos. Pesado isso. Ele ainda comenta que quando o design ainda era focado apenas no design gráfico, não desvalorizando, mas assim, sabe, na entrega de um pôster, de um panfleto, de um material gráfico, onde a relação era a entrega e dali em diante o usuário ia usar da forma como ele quisesse aquilo, o cliente nesse caso, tudo bem, era mais tranquilo. Mas hoje nós criamos produtos que estão invadindo a vida das pessoas. Estamos na medicina, estamos na engenharia, na arquitetura, estamos em áreas que estão, sabe, completamente relacionadas ao que as pessoas fazem e vivem. Então a nossa responsabilidade entrou numa camada muito profunda. Não tem como nós não falarmos de valores éticos, porque estamos mudando completamente a vida das pessoas. O Mike Monteiro ainda sugere em seus materiais, seus artigos, que nós precisamos inclusive olhar os valores, os códigos de éticas de outras áreas que já estão consolidadas em relação a isso, como a própria engenharia, direito, medicina. São áreas que já construíram seus códigos éticos e que tratam isso de uma importância fundamental em discussões muito profundas, inclusive discussões legais. Tá aí. Mike Monteiro sugere que nós olhemos para essas áreas e de lá nós possamos capturar o que eles tratam como código ético e trazer aqui para o design também. Além disso, ele sugere uma coisa que eu acho que é fundamental, e tá aí o compromisso das escolas de design, dos cursos técnicos de graduação, complementares, de extensão, seja qual for o curso de design, já começar a ter disciplinas que tratem sobre ética, sabe? É muito legal a gente falar sobre todos os nossos métodos, nossas ferramentas, sabe? Como o design trabalha, como o UX é, UI é, mas não falar de ética, nós estamos perdendo. Nós estamos, sabe, dando um ponto negativo terrível, levando profissionais que, não por culpa deles, mas sem o entendimento desse compromisso, dessa discussão. Então tá aí, eu também provoco você, que é dono de uma escola de design, que tem disciplinas, que, sabe, tem uma faculdade, seja o que for, trate também da ética dentro dos cursos, porque essa é a formação de base que nós estamos deixando de ter em muitas escolas. Não estou generalizando, mas é um compromisso que a gente precisa começar a olhar com carinho. A Vitória Esgarra, no site Slate, tem um artigo muito legal, link aqui embaixo também. Ela traz um case bem legal que Harvard fez um estudo sobre o website do Airbnb. E dentro do website do Airbnb estava tendo um problema de número de reservas para alguns usuários. E eles conseguiram detectar que os usuários que estavam com um número baixíssimo de reservas sendo feitas de seus locais que estavam ali para alugar, eram devido ao fato de que algumas pessoas têm o estereótipo de nomes negros. Se comparado a estereótipos de nomes de pessoas brancas, sabe? Aquelas características de nomes que em alguns países, por exemplo, se caracterizam de forma muito mais forte. Para arrumar isso, o Airbnb colocou essa missão na mão dos designers. Além deles olharem para o fluxo e de várias outras ações de desenvolvimento, de experiência do usuário, eles também trabalharam com a eliminação
do menor número de informações possíveis de usuários com essa característica, com esse estereótipo, deixando o mínimo de informação necessária do usuário e o máximo de informação necessária do imóvel, diminuindo esse equilíbrio. Além disso, a sinalização mais clara de ferramentas que poderiam ser usadas para denúncia de preconceito racial, de discurso de ódio, de discriminação, sabe? E uma política muito mais clara em relação a esse tipo de coisa dentro do website. É uma questão de fluxo, de posicionamento, de reconstrução, de pensar no usuário de uma forma muito mais profunda e que não deixa de ter ali a visão final do lucro da empresa. Óbvio, não tem como separar as duas coisas, mas de uma forma que deixe com que essa ferramenta ela não tenha pelo menos esse tipo de problema, um problema seríssimo e um problema que deve ser tratado com muita atenção pelas empresas. O Airbnb enxergou isso como um problema ético e colocou seus designers para olharem para esse problema ético. Isso é muito maior do que dark patterns ou de métricas. Isso envolve com as questões culturais das quais temos que discutir, inclusive hoje em dia, sobre inclusão, diversidade e acessibilidade. Existem muitas camadas para que nós possamos discutir sobre o design ético. Existem camadas que vão desde as mais simples até as mais complexas, profundas e que vão mexer com as raízes das empresas de uma maneira muito agressiva, o que coloca em xeque que muitas empresas talvez não aceitem, inclusive, mexer, mas é a nossa responsabilidade trazer isso à tona. Eu falo que se as empresas já têm problemas éticos em relação a design, imagine se não tivesse designers lá dentro que lutassem por essa discussão, por essa briga, por esse posicionamento, por essa ética de design. Precisamos estar dentro das empresas mesmo que haja um conflito terrível, mas fazemos parte dessa briga e precisamos estar nesse conflito ético constantemente, porque isso mostra que não perdemos o nosso senso de responsabilidade em relação a esse tipo de discussão. Podem existir várias críticas sobre esse vídeo que eu estou fazendo, porque eu não quero só uma reflexão, eu quero uma discussão. Mas eu tenho uma coisa que fala muito alto para mim, que se nós não olharmos para isso, se nós não levarmos a sério essa discussão, se acharmos que essa discussão é um mimimi, significa muito para mim que você não é um designer. Designers olham para isso. E quando falamos de ser humano, não tem como deixar de falar de ética, não é verdade? Isso me lembra muito uma frase de uma palestra do TED Talks, do Hugh Herr, que é um cara, é um engenheiro, que ele perdeu as pernas num acidente de carro e nessa condição ele acabou desenvolvendo pernas biônicas, próteses biônicas sensacionais para que ele pudesse continuar tendo uma vida, sabe? Que ele pudesse ter ali a questão da mobilidade, que ele continuasse fazendo alpinismo, que inclusive é um esporte que ele praticava. É bem interessante o vídeo, vale a pena assistir. Mas tem uma frase que ele fala que me marcou muito, que ele comenta que a humanidade tem que parar de se adaptar à tecnologia. É um erro isso. Tem que ser o contrário. A tecnologia tem que servir para nos ajudar e não o inverso do que tem acontecido. O nosso papel como design é justamente isso. É olhar como a tecnologia pode ajudar o ser humano, servir o ser humano e não sugar, absorver, destruir completamente o que nós temos como princípios de vida, de felicidade, de, sabe, todos esses itens que nos fazem humanos. E são coisas pequenas, sabia? São coisas pequenas que você, designer, pode começar a fazer dentro da sua empresa. Não é um grande, 10 mandamentos que você tem que prescrever e colocar nas paredes da sua empresa. Isso também pode ser. Mas não precisa ser isso. Pode ser coisa muito pequena. Eu não falei que design é a humanização de negócios e tecnologia? Você tem que começar a fazer coisas que humanizem realmente o negócio e a tecnologia dentro da sua empresa. É você fazer mais testes com o usuário. É você levar equipes de negócio e tecnologia para participar dos testes com o usuário. É ter uma rotina onde você vai conversar com as pessoas, trazer inputs, trazer insumos, todas essas palavras que a gente fala na nossa área, sabe? Entender o que o ser humano deseja, precisa e trazer isso para dentro da empresa. Usabilidade, por exemplo, é um elemento fundamental quando a gente fala sobre design ético. A usabilidade, ela enxerga a acessibilidade, a diversidade, a inclusão. A usabilidade, ela permite com que você trate e cuide do ser humano
cuidando do ser humano dentro de uma interface digital. Parte dessas dicas eu peguei num artigo da Smash Magazine, que eu vou colocar para vocês aqui o link. São coisas simples, são coisas pequenas, mas que começam na primeira camada ali quando a gente fala sobre design ético, que é fundamental a gente tratar sobre isso aqui no canal. Eu trabalho numa grande empresa, vocês sabem, e numa grande empresa da qual eu e um time maravilhoso luta diariamente para representar o usuário dentro dela, dar essa consciência para a empresa, para olhar o quanto é ético o nosso trabalho, o que nós estamos entregando, a diferença que nós fazemos. Sabemos de todos os problemas, todas as dificuldades, elas existem, é uma briga constante, não é algo simples, fácil e que vai ser resolvido no estalar de dedos, é algo de muito tempo, de uma curva de aprendizado e mudança cultural. Mas imagine se não tivesse design lá dentro, como eu já falei. Imagine essas grandes empresas de várias áreas que estão envolvidas no dia a dia dos seres humanos se não possuíssem designers olhando para isso. Ainda bem que tem. E ainda bem que estamos fazendo e lutando para isso no dia a dia. É por isso que eu estou lá, você está lá. É fundamental a nossa presença como designer. Nós temos que estar dentro das empresas. Ética não é uma opção. Não deve ser mais uma opção. Estamos lidando de uma forma muito profunda com os seres humanos. Ética é algo grave, pesado e que deve ser discutido em todos os lugares. Dentro da sua empresa, com seu time, com seus líderes, em comunidades, em eventos, em meetups, em qualquer lugar, precisamos ver o que é a conduta ética para um profissional de design. O Mike Monteiro, grande autor, que eu sou muito fã, ele cutuca, sabe? Ele machuca falando sobre o quanto produtos digitais ainda segregam, destroem, sabe? Causam danos seríssimos para os seres humanos. E ele traz exemplos que são terríveis e a gente para pensar e fala, uau, sério mesmo? E tem um designer lá, naquela frente. Então, passou da hora de deixarmos de ser os responsáveis e jogar a culpa para outro. Somos responsáveis sim pelo que está se destruindo, segregando e causando dano aos seres humanos. Se tem um designer ali, a coisa é séria, a coisa é problemática. Mike Monteiro fala que quando um designer é contratado é pelo seu expertise, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade. Não é simplesmente por um par de mãos, pelo menos é o que se espera. Não, eu só quero um layouteiro. Tem essa situação, mas o mercado está mudando. O seu trabalho é exatamente avaliar os impactos do que é feito para o cliente, para a pessoa, para o usuário. E se você não conseguir mudar a construção, pelo menos você deve apontar o que está sendo feito de errado. É sua responsabilidade apontar os erros, apontar o que é antiético, o que está destruindo, segregando e causando dano. Pelo menos seja o responsável em falar o que é certo e o que não é certo. Falar não e perguntar os porquês hoje é uma habilidade que deve ser de designers. Se você não fizer isso, você não é um designer, tá aí. Por isso temos que aprender a perguntar, temos que aprender a contestar, temos que aprender a nos comunicar. Olha como tem vários itens que estão influenciando e são conectados a uma maturidade de discussão ética. Princípios éticos, responsabilidade, prudência. Isso é ser um designer. A gente fala sobre as questões de maturidade de mercado e maturidade do designer. Tá aí. Chega, sabe, de discussões tão básicas sempre. Precisamos de discussões básicas, iniciantes. O mercado é cíclico. Tem gente que está entrando, tem gente que está há mais tempo. Ok. Mas precisamos também trazer um pouco de assunto, sabe, de alto nível. Em eventos, em meetups, em artigos, em vídeos, em podcasts. Precisamos começar a falar sobre ética. A ética está relacionada a isso. Ética, eu diria que pode ser um grande marco em relação à maturidade de design no mercado brasileiro. Porque para falar de ética, puxa tanta outra coisa que é importante. De liderança, de papel, sabe, de soft skills, de discussões. Então, vamos começar a falar de ética. Eu coloco o desafio para você que está assistindo esse vídeo, para a gente começar a tratar desse assunto em todo lugar que a gente puder. Vamos ter os assuntos básicos, mas vamos ter um assunto mais de alto nível? Vamos deixar de ser amadores e começarmos a ser profissionais? É uma provocação mesmo que eu estou jogando para você, porque somos responsáveis. Eu sou responsável, você é responsável por isso.
Tá aí uma discussão e uma provocação aqui do canal Design Team, que não para por aqui. Não para por aqui. A gente vai continuar. E eu te vejo no próximo vídeo.